Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cultura e Saber. Programa que você sabe, leva história, informação, cultura, literatura, leva conhecimento para sua casa. E nesta edição, eu te convido a ficar comigo até o final, porque eu vou conversar com o jornalista e escritor Sérgio Williams, que também é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Sérgio, muito obrigado pela participação. É um prazer falar aqui com os seus telespectadores. Muito obrigado. Eu gostaria de começar a nossa conversa falando do seu livro Pelas Curvas das Estradas de Santos, né? No plural, das Estradas de Santos. Esse livro foi lançado em 2008, Sim. Né? Imagino que te deu um trabalho imenso, né? Muita pesquisa, porque realmente... qual é o recorte histórico do livro? Quer dizer, de que época mais ou menos? Qual é o pedaço da história que você traz no livro para a gente? Esse foi minha primeira obra literária, né, que eu lancei em 2008, e justamente no centenário da primeira viagem de automóvel entre São Paulo e Santos, que também foi a primeira viagem do estado de São Paulo e a segunda viagem no Brasil de automóvel. O recorte histórico básico, na linha mestra, é 1908, é o período entre 16 e 17 de abril daquele ano, mas ao longo da viagem, ao longo da narrativa, eu levo o leitor para vários momentos da história, né? Para a época da colonização, para a época da construção da calçada do Lorena no século XVI, para a época recente da inauguração da segunda pista de imigrantes, ou seja, por isso que eu falo, pelas curvas das estradas, das várias estradas que ligaram São Paulo até Santos. Mas se você fosse explicar exatamente o livro, o que você diria para a gente dos fatos mais importantes retratados? Tem uma viagem de automóvel que você me falou que também ela é o eixo central, né, do livro, e a partir dela você faz os flashbacks, enfim, e volta no passado. Explica para o nosso telespectador. Sim, a proposta original era ser um livro jornalístico. Mas aí quando eu estava fazendo um processo de pesquisa, eu descobri que em 1908 havia ocorrido a primeira experiência de automóvel, a primeira viagem de automóvel entre São Paulo e Santos. E eu estava pesquisando em 2007, 2006, 2007, falei assim, opa, 100 anos daqui, 2008. Falei, vou mudar o eixo do trabalho, e eu resolvi romancear, ao invés de fazer um livro meramente memorialístico, resolvi romancear. Mas eu precisava manter o projeto falando sobre todas as estradas ao longo da história. Então eu peguei esta viagem de 1908, que foi comandada pelo Antônio Prado Júnior, que era filho do então prefeito de São Paulo, conselheiro Antônio Prado, e ele empreendeu essa aventura, porque não se viajava mais de São Paulo a Santos de outra forma que não fosse de trem há 40 anos. Desde 1867, quando inauguraram a São Paulo Railway, a estrada de ferro que ligava o interior até o Porto de Santos, a estrada das carruagens, que era o caminho que existia antes, foi completamente abandonada, porque o trem era muito mais moderno, mais rápido, mais confortável. Então essa estrada estava abandonada há 40 anos. Então imagina você pegar um automóvel, que era uma máquina relativamente nova na época, não existia estradas de rodagem para as cidades. Quem tinha automóvel na capital paulista tinha para ir até lugares curtos, né? Existiam poucos automóveis em São Paulo, cerca de 50 ou 60 automóveis, e todos eles pertencentes a grandes famílias abastadas, né? Os Matarazzo, os Barões do Café, e entre eles a família Prado, né? Que também é a família Álvares Penteado, ali eles se misturavam ali. E aí teve um episódio marcante, que foi a aventura de um francês que chegou no Rio de Janeiro em fevereiro de 1908, com Lesdin. Ele chega ao Rio mostrando a maravilha que era o automóvel, né, com motor a explosão, e ele faz uma viagem do Rio a São Paulo. E aquilo virou uma notícia no país inteiro, chamou a atenção. Ele levou 30 dias para chegar do Rio a São Paulo, imagina. Uma baita uma aventura. Quando ele chega a São Paulo, ele chama a atenção da imprensa de São Paulo, chama a atenção da sociedade. E o Prado Júnior, que era um apaixonado pela nova máquina, aquele automóvel, fala assim, não, a primeira viagem do Brasil eu já não serei o pioneiro, mas pelo menos a primeira do estado de São Paulo serei. E aí ele fez então um planejamento de descer a Serra do Mar, volto a dizer, uma baita aventura, e aí ele empreende essa viagem com 2 automóveis de 1900, e começa em 16 de abril e chega em Santos só no dia seguinte, em 17 de abril,
Porque imagina você viajar numa estrada completamente abandonada há 40 anos. É árvore caída no meio do caminho, pontes quebrados, rochas no trecho da serra, que eles tiveram que dinamitar essas rochas para passar. Ou seja, uma baita aventura. Então essa história ela é o fio central, o fio condutor para outras histórias interessantes das estradas. Porque nós temos caminhos ligando a Baixada ao Planalto desde a época colonial. Aliás, antes da época colonial. Já existia a trilha dos Guaianás, né? Que é o São Paulo tem um bairro chamado Guaianazes, né? Que é o nome da etnia que dominava essa região, cujo cacique era o Tibiriçá, o famoso Tibiriçá, pai de quem? De Bartira, né? Que se casou com o João Ramalho, que deu origem aos mamelucos, ou seja, todo o contexto de uma história colonial importante. Então, o livro ele conta também essas passagens, né? De como era o caminho dos Guaianazes, como era o caminho do Padre Anchieta, que ele tinha um caminho próprio para ir a São Paulo. Ele, Anchieta, junto com Manuel da Nóbrega, fundaram São Paulo em 1550. Depois eu falo da Calçada do Lorena, que foi a maior obra de engenharia do século XVIII, no hemisfério sul, nas Américas, que é uma estrada em zigue-zague, mais de 99 curvas. Inclusive, foi nesse caminho do Lorena, foi por onde Dom Pedro I, né, futuro Dom Pedro I, passou de Santos a São Paulo para proclamar a independência às margens do Rio Ipiranga, né? E depois tem a Estrada Velha, que é o Caminhos do Mar, que teve vários nomes, né? Começou como Estrada da Maioridade, em 1840, depois virou Estrada do Vergueiro, a partir de 1865. Aliás, existe até hoje trechos da Estrada do Vergueiro na nossa existência, nada mais é do que a Rua Vergueiro. Se você pega a Rua Vergueiro em São Paulo, ela começa ali no Ipiranga, ela começa ali na Liberdade e termina onde? Lá na Anchieta. Ou seja, era o caminho para Santos, era a Vergueiro. Depois a Vergueiro, fizeram a Via Anchieta, né? Mas a Vergueiro depois se tornou o Caminho do Mar, que é o que a gente chama de Estrada Velha. E tudo isso você fala no livro? E tudo isso está no livro de forma romanceada. Até as duas imigrantes. Chega até as duas. Chega até a segunda Imigrantes, que foi inaugurada em 2001. Né? E você consegue fazer um paralelo, por exemplo, em 1500, quanto tempo se levava para chegar para subir e quanto a diferença? Eram dias, né, para subir, né, para você. Mas qual era o tempo maior, assim, por exemplo? Obviamente você ia a pé, né, da época dos índios, né? Então você levava dias, semanas. Embora quando eles chegavam no alto da serra era muito comum, eles utilizaram os rios, né, para chegarem mais rápido. Né? Então pegava o rio ali, que é o rio, hoje o Rio Pinheiros, era uma estrada fluvial. Existia muito esse uso dos rios para percorrer grandes distâncias no período ainda pré-colonial ou propriamente colonial. Depois, obviamente, cavalo, burros, as tropas de burros, né, que são os tropeiros, vários tipos de modais, vamos dizer assim. Né? Sim. E qual foi a maior dificuldade aí nessa empreitada aí de pesquisa, de escritura do livro? Eu queria que você falasse um pouquinho das dificuldades que você enfrentou para chegar até apurar as informações, enfim. Seu livro tem fotos também, né? Tem algumas imagens. Para conseguir as fotos, enfim. Então, quando eu descobri esse momento de 1908, eu falei, caramba, tá aí os 100 anos, vou aproveitar um centenário para até dar mais luz para esse trabalho. Obviamente eu fui atrás, tentei descobrir os descendentes da família Prado. Achei uma descendente dele, que mora em São Paulo, lá no Jardim Europa. E eu fui até a casa dela e achei, para minha sorte, e aí também conta com a sorte um pouco, né? Sim. Eu achei um diário dessa viagem. Onde eles escreviam o que eles fizeram ao longo do caminho. Eu falei, achei um tesouro máximo, né? Essa descendente era qual grau de parentesco? Ela é bisneta do conselheiro Antônio Prado, neta do Prado Júnior. E ela guardava o material? Não, eles têm uma família abastada, né? Então eles tinham uns arquivos lá. E aí quando eu fui, eles tinham esse material e eu fiquei super, nossa, para mim foi um tesouro, porque a partir desse material eu comecei a desenvolver essa narrativa ficcional, porque é uma ficção baseada em fatos reais, né? E essa narrativa foi muito ajudada por esse material que eu encontrei lá. Obviamente, pesquisei também no Museu do Transporte em São Paulo, pesquisei muita coisa aqui em Santos, em outras bibliografias históricas, e aí fui construindo as narrativas, né? Por exemplo, a história de João Ramalho, que chega aqui e tal. Peguei, obviamente, também de livros como o do Frei Gaspar da Madre de Deus, que é Memórias da Capitania de São Vicente. Enfim, obviamente, teve uma pesquisa muito grande para produzir uma ficção. Volto a dizer, é uma obra de ficção. Mas não é porque é ficção que a gente inventa 100%. A gente tem uma base histórica importante e toda ela pesquisada. Sim, e dos personagens que você trouxe aí à tona,
O que te marcou mais, assim? Olha, tem uma história muito interessante que é o Caminho das Caveiras, a Trilha das Caveiras no Alto da Serra, que tem uma história interessante de escravos que são subjugados, depois eles se revoltam e atacam o seu senhor de engenho. E ali eu conto um pouco também desse período da escravidão, de como eles fugiam descendo a Serra do Mar e depois acabavam ficando aqui abrigados no quilombo do Jabaquara. Então, são trechos importantes da história. Obviamente, como personagens, os principais dessa viagem, 1908, né? Não só o Antônio Prado Júnior, mas o Mário Cardim, Bento Canabarro, o Clóvis Glicério, são pessoas que deixaram suas marcas na história. E lá no passado, obviamente, João Ramalho, o próprio Bernardo José de Lorena, que foi governador da província de São Paulo, né? Quando ainda era uma província, e ele mandou fazer essa estrada, construída pelo Corpo Real de Engenharia de Lisboa, o mesmo corpo de engenheiros que reconstruiu Lisboa após o terremoto de 1700 e alguma coisa. Enfim, são vários personagens, várias matizes, né, que são interessantes, que compõem esse livro e dão esse caldo aí que até hoje, 2008, já estão há tantos anos desse lançamento, mas foi o primeiro, né? O primeiro a gente nunca esquece. Ah, com certeza. A gente vai continuar conversando sobre ele. O Cultura e Saber faz um rápido intervalo e nós já voltamos. Fica com a gente, hein? Estamos de volta com o Cultura e Saber, que nessa edição entrevista o jornalista Sérgio Williams, escritor e jornalista, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Bom, a gente já falou de um livro do Sérgio, o Pelas Curvas das Estradas de Santos, e agora vamos falar de um outro que ele trabalhou com um concurso de Miss, é isso? Uma versão precursora do Miss Brasil, é isso? Sim, sim. O primeiro concurso de beleza brasileiro, é isso, Sérgio? Sim. Explica melhor pra gente. Então, esse trabalho aqui também era outra história que tinha pouquíssimas referências contadas nos dias de hoje, né? Eu peguei de um artigo pequenininho dizendo assim, em 1923, Zezé Leone foi eleita a primeira Miss da história do Brasil. Falei, nossa, que interessante, ninguém nunca contou com detalhes essa história. Eu fui atrás, e comecei a pesquisar, descobri quem promoveu o concurso, as nuances, os detalhes, e aí nasceu essa obra também. Resolvi fazer isso em forma de romance histórico, né? Ao invés de fazer um só jornalístico, e aí nasceu aí a Sua Majestade a Mais Bela. Basicamente a história é o seguinte, em 1921, um ano antes do centenário da independência do Brasil, o país estava se preparando para as grandes comemorações desse centenário. E aí um jornal carioca chamado Jornal à Noite, em parceria com a Revista da Semana, resolveram empreender um concurso para escolher a mulher mais linda do Brasil. Na época, nós estamos falando da década de 20, no mundo havia a emancipação da mulher começava a surgir, na Europa, as melindrosas, a Coco Chanel. Então já existia uma tendência da mulher ficar mais feminina, porque na década de 10, antes da Primeira Guerra Mundial, a mulher ainda não tinha aquela feminilidade que na década de 20 se transformou. Tanto é que no Brasil tivemos a Semana de Arte Moderna em 22, ou seja, o mundo estava realmente se revolucionando para um outro olhar cultural e social. E o Brasil entrou nessa voga e resolveu fazer esse concurso para escolher a mulher mais linda do Brasil. Só que não eram preceitos de beleza como são hoje, né? Então não tinha desfile de biquíni, não tinha maquiagem, quer dizer, a maquiagem era outro tipo, mas os preceitos de beleza que eles levavam em conta no processo de escolha eram anatomia, né? Então a posição dos olhos, da boca, do nariz, o perfil, e era um concurso por fotografia. Sim. Porque não existia uma logística, não existia aviação ainda, né? Então imagine você levar mulheres do norte a sul do Brasil para algum lugar específico e fazer... Não conseguia reunir todo mundo. Não dava, era uma coisa muito custosa, muito complicada. Então era um concurso fotográfico, tinham 3 fotografias, uma de frente, uma de perfil e uma de corpo inteiro, e eram julgadas. E os jurados eram pintores, escultores e anatomistas. Olha só que loucura. Então, na verdade, eles estavam procurando. É como se fosse escolher uma musa para ficar posar para eles. Aquela coisa da beleza grega, né? Sim, né? Aquela beleza escultural, né? Sim. E aí foram 319 candidatas de norte a sul do Brasil, desde o Pará ao Rio Grande do Sul, e elas foram sendo selecionadas por esses
esses jurados, que eram de Liceu de Artes do Rio de Janeiro, eram professores do Liceu de Artes do Rio de Janeiro, que eram os jurados. E aí no final sobraram 4 mulheres, né? A carioca do Rio de Janeiro, a de Salvador, da Bahia, de Porto Alegre e a de Santos. A única cidade não capital tinha uma finalista que era Maria José Leone. E qual a idade, desculpa, qual a idade delas? Eram todas por volta de 19, 18 até 20 e poucos anos. E na época poderia mulher casada. Né? Então por isso que não tinha o nome Miss ainda. Porque Miss em inglês é senhorita, né? Porque depois esses concursos proibiram mulheres casadas e só mulheres solteiras ou as Miss. Né? Então, mas nessa época aí não, nessa época podia mulher casada. E aí a Zezé Leone acabou vencendo esse concurso. Então ela se tornou, foi uma coqueluche, ela se tornou sinônimo de beleza, mulher mais linda do Brasil. A ponto de, quando teve o centenário da independência, o então rei da Bélgica, ele presenteou o Brasil com uma locomotiva muito bonita para ficar rodando na estação da Central do Brasil, que ligava São Paulo ao Rio. E ela era tão bonita, essa locomotiva, que o povo apelidou de locomotiva Zezé Leone. Sim. Porque Zezé Leone virou sinônimo de beleza. Essa locomotiva existe até hoje, no interior de Minas Gerais. Ela faz passeios turísticos lá no interior de Minas. E aí foi uma coqueluche, fizeram peça de teatro, fizeram um filme de cinema. E esse filme chamava Sua Majestade a Mais Bela. O nome do filme é que inspirou o nome do livro. E na época o cinema era mudo ainda, né? Foi feito pela Botelho Filmes, que mostrava a vida da Zezé Leone. E a Zezé nasceu em Santos, passou a vida toda em Santos e morreu em Santos? Não, ela nasceu em Campinas, veio para Santos com 4 anos de idade, passou a vida dela inteira aqui, quase a vida inteira, mais ou menos com uns 30 e poucos anos, ela se separou, foi para São Paulo, tentou a vida na França, voltou para São Paulo. Foi para a França? Foi para a França, porque ela tentou ainda ganhar, pela fama dela, algum espaço lá na França, mas não deu certo, voltou, foi para São Paulo, se casou novamente e viveu a vida em São Paulo. Ela virou atriz? Não. Não. Muito pelo contrário, no final da vida ela se arrependia amargamente de ter virado Miss. Ela disse que a vida dela foi muito infeliz pelo fato dela ter conseguido essa fama toda que ela não queria. Porque ela percebeu que os homens só queriam ela como troféu, que as empresas queriam explorar a imagem dela para ganhar dinheiro, ou seja, ela acabou se tornando uma pessoa extremamente infeliz. Aliás, a grande mensagem do livro é até essa, né? Às vezes as pessoas têm sonhos, mas elas não medem as consequências dos sonhos, né? Então tem muita... Agora, você não deve desistir, obviamente, dos sonhos, porque cada caso é um caso. Sim. Mas no caso da Zezé foi isso. No final da vida foi muito triste para ela, mas deixou uma lição importante também, né? Então, tá aqui o livro. Que ela chegou, eu não sei, os cassinos já existiam em Santos, obviamente. E ela chegou a trabalhar em cassinos? Não. Pelo fato da beleza Na verdade, ela se casou em Santos, logo depois do concurso, uns 2 anos depois. Se casou com um homem muito influente, que aliás foi deputado estadual. Sei. Foi o Lincoln Feliciano da Silva. Mas depois ela teve um caso fortuito com outro homem, que era jogador do Santos Futebol Clube, que é o Atier Jorge Cury, que também foi deputado. Sim. Né? Ela se deu bem. E virou escândalo na época. Eu não escondo, assim, acho que independente de qualquer coisa, a gente tem que ter um compromisso, se não com a verdade, com o mais próximo dela possível. Sim. Então, essas fofocas do passado também estão embutidas aqui bastidores, né? Esses bastidores também estão embutidos. E esse foi o 4º romance, né, de outros que eu já escrevi, além do Pelas Curvas. Depois vieram na sequência Bondes de Santos, que é a história dos bondes, mas contada através da narrativa de um menino que recebe um baú do avô. Dentro do baú tem um livro que ele se revela um livro mágico. Na verdade, na época que eu lancei esse livro, eu até falo que é uma mistura de Código da Vinci com Harry Potter, né? Porque tem um pouco de fantasia fantástica na história. E depois lancei um livro, Jacinto Sansão do Cais Santista, 2011, que conta a história do estivador, que ficou famoso no Porto de Santos, porque ele carregava 5 sacas de café de 60 quilos nas costas. Então ele virou uma figura mitológica aqui, peculiar na cidade, e eu conto a história dele também através de uma ficção fantástica, que é meu personagem, ele volta ao passado através de um portal do tempo, e ele ajuda o Jacinto a ganhar aquela fama toda de estivador mais famoso do Porto de Santos. Muito interessante. Quer dizer, a sua obra toda é inspirada na história de Santos, da cidade, né? Você é quase um biógrafo de Santos, né? Porque tudo isso faz parte da biografia de Santos, né? Sim. São histórias que compõem a grande biografia de Santos. Todo o meu trabalho hoje, além desses 4 romances,
Eu tenho outros 11 livros, todos eles memorialísticos, não são romances, né, não são ficcionais, que contam histórias de Santos, o Porto de Santos, a Santa Casa da Misericórdia, a Associação Comercial. Estou produzindo agora 4 livros esse ano sobre a Pinacoteca, Beneficência Portuguesa, uma escola de samba, ou seja, trazendo as narrativas das histórias da cidade aos pouquinhos. Eu tenho um blog chamado Memória Santista, memoriasantista.com.br, que tem mais de 500 artigos sobre a história da cidade, de coisas pequenas crônicas, e eu escrevo para o principal jornal da cidade, que é o jornal A Tribuna. Vai fazer 9 anos que eu já escrevo para o jornal, aos domingos, também com narrativa sobre a história de Santos. Então, a grande referência hoje sobre histórias da cidade, além de ser presidente do Instituto de História Geográfica de Santos, graças a Deus o nosso trabalho tem levado essas mensagens, porque nós precisamos conhecer a história do chão que pisamos. Né? Tão importante quanto conhecer a história do Egito, de Roma, da Grécia, das Cruzadas, é conhecer o lugar onde nós vivemos, né? A nossa esquina. Outro dia escrevi um artigo do lugar onde eu moro, o DNA do lugar onde eu vivo. E descobri que lá atrás foi cocheira de burros, foi quartel do Exército, onde o Pelé serviu, foi fábrica de jeans e hoje é um condomínio onde eu moro. Ou seja, foi interessante você conhecer também a história do seu entorno, né? Da padaria, das pessoas. Isso é muito importante. E é essa mensagem que a gente leva através da literatura e dos escritos, né? Sejam em outras plataformas, internet, jornal, enfim, é tudo muito importante para colaborar com a sociedade nesse conhecimento que a gente compartilha. Né? Sim, e o Porto de Santos, ele é eu acho o porto mais cosmopolita do Brasil, né? Pela história dele, né? Há quantos anos? Um porto mítico, né? O que você diria dessa questão mítica do porto? Porque tem histórias e tem lendas também. Não sei se você consegue trazer para a gente alguma lenda que marcou e que marca ainda a história do Porto de Santos. O Porto de Santos ele começa ali em 1532, quando chega a frota de Pero Lopes de Souza, trazendo Martim Afonso de Souza para fundar a primeira vila do Brasil, que é São Vicente. Ali começa a história do Porto de Santos e vem trazendo, né? A primeira exportação de cana-de-açúcar foi aqui na região. Nós tivemos a chegada a Santos, é o Porto dos Imigrantes. Sim, né? Todos os imigrantes, pelo menos 90% da imigração brasileira passou pelo Porto de Santos. Fomos o Porto do Ouro, enquanto não havia estrada real, Santos serviu como escoamento do ouro e dos metais preciosos das Minas Gerais. Santos foi o porto do café. O café, né? O café transformou não só Santos, mas transformou o estado de São Paulo, transformou o Brasil, o principal commodity brasileiro, né? Que trouxe a ferrovia São Paulo Railway. Enfim, o Porto de Santos, que depois se transformou a partir do final do século XIX, tornando a cidade que era insalubre numa coisa melhor. E a cidade não vive sem o porto. Né? O Porto de Santos e a cidade de Santos são como 2 gêmeos, né, que estão ali vivendo, cada qual com a sua função, com a sua responsabilidade. E a gente teve o privilégio de contar a história do Porto. Eu falo, até brinco, que de todos os meus filhos literários é o mais pesado. Por quê? É um filho de 3,5 kg. Tem mais de 400 páginas, né? Não, assim, além disso, mas simplesmente, olha isso. Olha o tamanho, eu até brinco, assim, ele não é só um livro, né? Ele também é uma arma branca, né? Você jogar na cabeça de alguém pode matar. Mas é uma obra... Uma âncora na capa. É uma âncora, né? Eu acho que é uma obra que traz é a maior referência hoje literária sobre a história do Porto de Santos, que tem mais de 400 imagens, tem informações aqui desde o período colonial. Você escreveu com apoio ou não? Com apoio? Isso aqui eu escrevi com Lei Rouanet, né? Lei Rouanet. Com apoio da autoridade portuária. Aliás, todas as minhas obras eu escrevo com apoios, né? Pelas Curvas foi Lei Rouanet, Sua Majestade a Mais Bela foi eu ganhei um edital do PROAC, o Bondes de Santos também foi PROAC, editais, e o Jacinto Sansão foi um concurso aqui da Prefeitura de Santos. Ô Sérgio, antes da gente terminar, eu gostaria que você voltasse aí à Sua Majestade a Mais Bela, que eu achei muito interessante esse concurso de beleza de 1920, né? O primeiro concurso de beleza no Brasil. E você antes de você ler um trechinho pra gente, você falasse um pouco quais eram os critérios para analisar a beleza de uma mulher em 1920, que era um concurso feito por fotografia, como ele falou. Era impossível reunir todas as candidatas para fazer um desfile. Então, se pediam as fotos, né? Sim. A candidata enviava as fotos. Sim. E pela foto uma comissão de artistas plásticos, né? Exatamente. Analisava os traços do rosto, do corpo, enfim. Sim. E elas também mandavam fotos de biquíni, alguma coisa assim? Não existia isso. Não existia maiô, no caso. Na década de 20, ainda a mulher não tinha chegado a esse ponto, né? Sim. Essa conquista. Maiô, por exemplo, nem maiô. Não.
eram fotos bem... essa foto aqui da capa é a foto principal, né? Sim. É a foto que ela de frente. Essa né? é a foto da Zezé? Essa é a Zezé Leone mesmo. A Zezé Leone. É. Lembra Pagu, né? É porque na época todas elas eram muito parecidas, Muito né? parecidas. Chamadas melindrosas, Sim, né? era Que é bem. aquele batonzinho, né? Aquele jeito de se pentear, aquele chapeuzinho às vezes de Coco Chanel, né? Sim, sim. Aliás, a influência da cultura francesa era muito presente no Brasil, todas A elas. Sara Bernard se apresentou aqui, né? Sim, a Sara Berra se apresentou em Santos. Se apresentou. No Teatro Guarani. Guarani. No final do Maravilhoso o Teatro Guarani, né? Tira o chapéu pro Teatro É. Guarani. Que maravilha, que casa de espetáculo. É muito bom. Aliás, foi onde eu lancei meu livro da Zezé Leone. Foi no Teatro Guarani. Maravilhoso. E o Paulo Van Poser fez todo, pintou o foyer todo. lindo, tem. Ficou maravilhoso, né? E você bem falou, né? A escolha da mulher era pelos seus traços, pela harmonia dos seus traços, né? A candura, a doçura, né? A leveza. Então, eles viam assim se a boca tinha o formato perfeito, se o nariz tinha a simetria correta em relação a essa moldura que é o rosto. Essa era a análise, né? Então, a Zezé venceu porque ela tinha seus dotes de beleza, né? Obviamente. Traços mais delicados. Os traços mais delicados, era realmente uma mulher delicada. E aí venceu esse concurso e se tornou. Se fosse nos dias de hoje, ela certamente seria uma mulher com muitos seguidores das redes sociais. Sim, né? uma influência. Uma influencer, provavelmente. Na época, as redes sociais eram jornais, né? Então, E eu, as acho pessoas que, escreviam. eu acho só. que um fato a favor das meninas de 1920 era que não existia Photoshop, né? Quer dizer, Não. era aquela foto mesmo e pronto. Era, no máximo, uma maquiagem leve e pronto. E Não tinha como não disfarçar tinha a como, imagem. não tinha. Ela realmente era muito bonita para os padrões da época. Se você Sim. vê a Zezé Leone, muita gente acha assim, mas não é tudo isso. É porque os padrões, obviamente, eles vão se alternando ao longo dos anos, né? Ô Sérgio, lê um trechinho pra gente encerrar. Eu vou Trechinho pegar aqui o curto. trecho inicial, se me permite, que é quando eu começo ela sonhando, né? Sim. Ela caminhava firme, em compasso lento, na direção de uma enorme porta de madeira escura. Daquelas que só poderiam ser extraídas de florestas muito antigas. Deveria ter mais de 3 metros, pensou. De longe notou também que era finamente trabalhada, esculpida em cada detalhe, provavelmente por um habilidoso marceneiro, daqueles que fazem do simples ofício uma arte invejável acima de tudo. Na verdade, é um trecho que ela parece... Ela tem um sonho, ela vê os pais dela nesse sonho, e o livro começa justamente quando ela está no dia da morte dela, e ela fazendo uma reflexão sobre a vida dela, se lamentando, aquela coisa toda, e ela fala assim, maldito dia em que eu recebi a revista que falava do concurso, e é onde ela entrou, né? E aí o livro pula para esse dia, e aí começa a história toda, o dia que ela recebe a revista, resolve se inscrever no concurso, e tem toda a trajetória dela ali, na sequência até ela ganhar, casar, se separar, e, enfim, aí volta todo esse túnel até o momento novamente, onde ela está no banho, e aí ela acaba tendo um infarto e morre. E aí tem um desfecho que aí é muito spoiler para entregar, Muito. né? Quem quiser, compra o livro do Sérgio. Infelizmente, Sérgio, a gente precisa encerrar, Claro. mas realmente a conversa está muito saborosa, daria para a gente continuar conversando aqui. Eu realmente fiquei muito curioso para conhecer a história da Zezé Leone, é isso? Sim, Maria José Leone. Maria José a nossa Leone. Zezé Leone. É a primeira Miss Brasil, né? Digamos, podemos dizer. A precursora A das precursora misses. das misses. Aí, para quem gosta de concurso de beleza, tem que conhecer o livro do Sérgio. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Uma alegria conversar com você. Um aprendizado, né? Uma aula aí de história de Santos, né? Eu que agradeço e convido todo mundo. memoriasantista.com.br. Tá ok. Muito obrigado. Gente, o Cultura e Saber fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, viu? Até a próxima edição.